Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós vamos estudar junto aí Doutrina e Convênio, a sessão 137 e a sessão 138. Final aí das sessões de Doutrina e Convênio. Vai ser muito bom estar aqui e compartilhar a mensagem com vocês, tem muita coisa para compartilhar. Hoje eu vou compartilhar aqui a sessão 138, versículo 19. Mas antes eu agradeço aí as mensagens que vocês mandaram de melhora para mim, orando por mim, pela minha família. Deixa eu ler uma dessas mensagens aqui. Essa aqui quem mandou foi a Brazuquita. Ela escreveu o seguinte: muito obrigado por mais uma aula triunfante. Sou muito grata por essas aulas diariamente e me ensina a cada dia mais sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, né, e o Evangelho de Jesus Cristo. Desejo muitas melhoras e sempre está em minhas orações. Muito obrigado, Brazuquita, por incluir eu, né, nas suas orações. Muito obrigado a todos vocês que estão orando por mim, para que eu possa estar melhor. Minha dor mesmo de garganta passou, tá bom? A dor do ouvido já não existe mais, né? Então estou tomando remédio também. E olha, muito obrigado pelas orações de vocês. Eu me sinto brindado aqui com vocês, tá bom? Podem contar comigo aí para orar por vocês também. Sempre estou buscando o Espírito do Senhor para saber o que compartilhar com vocês. E hoje eu vou compartilhar a sessão 138, versículo 19, que é uma revelação dada a um dos profetas da igreja, que foi ali o presidente Joseph Fielding Smith, tá bom? E ele estava meditando as escrituras, querendo saber como foi que Jesus Cristo compartilhou o evangelho no mundo espiritual. E ele recebe, né, essa revelação aqui, depois eu vou trazer mais detalhes para vocês, mas hoje eu quero compartilhar sobre a ressurreição. E eu estudei aqui sobre a ressurreição, ficou muito grande, ficou um conteúdo muito grande, então eu vou compartilhar uma parte hoje com vocês, e durante a semana eu posso compartilhar essa outra parte sobre a ressurreição aqui. Tá bom? Então, aqui ele fala quando Jesus Cristo foi ao mundo espiritual e compartilhou o evangelho ali. Diz aqui no versículo 19. Bom, deixa eu pegar aqui. Diz assim: e ali pregou-lhes o evangelho eterno, e a doutrina da ressurreição, e a redenção do gênero humano, e da queda e dos pecados individuais, desde que houvesse arrependimento. Então esse versículo aqui ele é fantástico, ele ensina várias coisas. Primeiro ele fala sobre a ressurreição e também ele fala sobre redenção. Qual é a diferença, tá bom? Ressurreição é a união do espírito e o corpo após ter tido essa separação, tá bom? Ou seja, depois da morte, quando o nosso espírito e o corpo se reunir novamente, aí sim é a ressurreição, tá bom? E quando ele fala redenção aqui, aí já tem um significado que também implica na ressurreição, tá bom? Porque diz aqui, ó, a redenção significa libertar, comprar e resgatar. A redenção refere-se à expiação de Jesus Cristo e à libertação do pecado. Então a redenção ela nos liberta tanto da morte física como da morte espiritual, que é o pecado, como está escrito aqui. Então tem essa diferenciação aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, que falou que ele ensinou a doutrina da ressurreição. E cada igreja, né, tem as suas doutrinas ali diferentes também. Lembro que quando Jesus Cristo estava pregando ali o evangelho, os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. E até eles faziam algumas perguntas ali, alguns questionamentos a Jesus Cristo, para querer provar que não tinha ressurreição, tá bom? O apóstolo Paulo passou por isso também, né? E aí ele ensina lá no capítulo 15 de Coríntios, lá sobre a ressurreição também. E esse é um tema, né? Uma doutrina. Uma vez até questionaram os missionários falando o seguinte, né? O livro de Mórmon, né, ele não contém a plenitude do evangelho eterno? Todos nós sabemos que o livro de Mórmon ele contém a plenitude do evangelho eterno. Então por que o livro de Mórmon ele não fala sobre o batismo vicário? Por que ele não fala de batismo pelos entes queridos que já faleceram? Bom, se fala lá dentro não foi traduzido, porque realmente o que nós temos aqui, que tem a plenitude do evangelho, não tem sobre essa
parte aí. E uma vez até perguntaram isso, né, aos missionários, e eles não sabiam responder. E aí os missionários falaram, não sei, mas eu vou buscar a resposta para te dar. É muito interessante isso, porque quando nós não sabemos, realmente nós temos que ser honestos. Falar, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber. E aí então os missionários foram perguntar ao presidente da missão sobre aquela pergunta, porque realmente eles não tinham notado isso. Verdadeiramente, dentro do livro de Mórmon, não fala sobre batismo vicário, batismo por pessoas que já faleceram. E aí eles perguntam ao presidente, e aí o presidente, sem hesitar, fala para eles, né, que, olha, o livro de Mórmon ele contém a plenitude do evangelho, ele não contém a plenitude da doutrina. Bom, então o batismo vicário ele é uma doutrina. E aí eles foram levar essa resposta e a pessoa ficou satisfeita. Então aqui é bem, eu lembrei disso porque aqui está falando sobre isso, né? Que nesse versículo, a doutrina da ressurreição. Então a ressurreição ela é uma doutrina da Igreja de Cristo. Continuando aqui falando sobre essa parte. O batismo vicário, inclusive, ele só passou a existir, tá bom? Após a ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição de Cristo não tinha. Nem mesmo no Novo Testamento. Antes de Jesus Cristo ressuscitar não existia esse trabalho. Essa revelação veio após, né, a ressurreição de Jesus Cristo. E aí nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, quando as pessoas estão indagando Paulo ali acerca da ressurreição, que não vai haver ressurreição, né, aí ele pega e explica, por que, né, vocês batizam então, né, os seus mortos se não vai haver ressurreição. Ele coloca essa questão ali para as pessoas. Mas voltando pro texto aqui, tá bom? Quando fala aqui sobre a ressurreição, tem alguns aspectos que eu gostaria de explicar aqui, tá bom? O primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo. Tá bom? Ele é a primícia dos que dormem. Dos que dormem, ou seja, todos aqueles que voltaram antes à vida, eles voltaram a morrer. Tá bom? Então aquilo não é ressurreição. Então quando Jesus Cristo ele estava lá no Novo Testamento, né, ele trouxe de volta à vida lá a filha de Jairo, né, o filho da viúva de Naim, né, ele trouxe a vida Lázaro, né, Lázaro já havia 4 dias que estava morto, Jesus Cristo levanta ele da morte novamente, né, mas isso não é uma ressurreição, tá bom? Porque ressurreição é para a vida eterna, né, a pessoa vai unir o espírito e o corpo e vai ficar para sempre com o corpo e o espírito ali. Lázaro certamente foi levantado da morte, mas depois ele morreu. Então Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Agora, após a ressurreição de Cristo, muitas outras pessoas ressuscitaram também. Nós temos algumas escrituras que falam sobre isso. Por exemplo, aqui em Mateus 27, no versículo 52 e 53, diz assim: E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, eles saíram dos sepulcros e entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém. E apareceram a muitos. Olha que interessante. Depois da ressurreição de Cristo, não só Cristo ressuscitou, mas outros ressuscitaram. E entre esses, com certeza, João Batista também. Tá bom? Lá em 3º Nef, capítulo 23, também conta que na América também ressuscitou pessoas. Isso, o Nef, que ele estava cuidando dos registros na época ali, ele esqueceu de colocar nos registros ali sobre esse fato. E aí quando Jesus Cristo visita ali as Américas, né, entre os nefitas ali, ele vai e pergunta, eu não disse a meu servo Lamanita, né, Samuel Lamanita, que outras pessoas iriam ressuscitar, eu estou parafraseando aqui. E aí Nefe fala, sim, você disse, e tudo aconteceu conforme tuas palavras. E aí ele falou, por que razão não escrevestes, né, que muitos foram levantados? Está aqui em 3º Nefe, capítulo 23, versículo 11. Ó. E Jesus disse, por que razão não escreveste que muitos santos se levantaram e apareceram a muitos e ministraram entre eles? E aconteceu que Nefe se lembrou de que isso não havia sido escrito.
E aconteceu que Jesus ordenou que fosse escrito. Por conseguinte, foi escrito como ele ordenou. Bom, então nós temos somente esse relato aqui. Eu acredito que Cristo ordenou que se escrevesse ali, mas esse simples fato, quando Mormon, né, ele resume os escritos, que ele coloca essa parte aqui, acho que ele não achou conveniente colocar outra parte, mas só essa correção aqui já mostrou o quê? Que outras pessoas depois de Cristo ressuscitaram também. Cristo ele foi o primeiro e após ele muitos outros ressuscitaram também e apareceram a muitos, conforme diz a escritura aqui. Bom, falando acerca da ressurreição, né, que é a união do espírito e o corpo, falando separadamente aí, um espírito, ele tem a percepção diferente de aprender as coisas. Inclusive eu acredito, né, não como doutrina da igreja, mas que antes de nascermos num corpo físico, o nosso potencial, nossa grandeza espiritual era muito grande, tá bom? Mas ao entrar num corpo, né, físico, né, nós perdemos, né, essa capacidade toda. Né? Eu tiro isso por pessoas que às vezes têm um super dom, né? Pessoas autistas ali que conseguem tocar piano de um jeito, tem um dom aguçado de uma maneira inexplicável, né? Então, eu acredito que quando nós nascemos aqui, nós acabamos ficando limitados em relação às coisas espirituais, da maneira que aprendemos as coisas. Nós passamos a ter algumas dificuldades por causa do corpo físico, tá bom? Mas isso é o que eu acredito. Mas também um espírito, ele se move de uma maneira diferente, tem as suas vantagens, né? Consegue atravessar uma parede, né? Então ele tem umas vantagens aí que o corpo físico não tem. Porém, o corpo físico também ele traz vantagens que um espírito não tem. Né? As sensações, paixões, né? Muitas outras coisas. Inclusive tem uma escritura aqui, que foi em Alma 38, versículo 12, né? Quando Alma ele fala para o seu filho Cibron: faze com que todas as tuas paixões sejam dominadas. É muito bom ter todas essas sensações, porque isso mostra a nossa fidelidade a Deus. É uma prova, né, de que nós vamos ser fiel e guardar os mandamentos de Deus. Então acaba sendo uma aprovação. E é uma maneira também, porque o espírito e o corpo estão junto. É uma maneira de o espírito dominar a carne, tá bom? É duas coisas separadas, aliás, tá bom? Nós temos o nosso espírito e o corpo, e o espírito e o corpo junto forma-se alma vivente. E nós não podemos deixar a nossa carne, né? Quando eu falo nossa carne, não estou falando de duas personalidades, né? A carne e o espírito. Mas eu estou falando das sensações. Nós não podemos deixar que o nosso espírito se dobre às sensações, às paixões, tá bom? Ou seja, o nosso espírito tem que dominar a nossa carne. Ou como já é dito aí em discursos, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Bom, e não diferente, né? Então olha só que interessante. Nós vivíamos muitos e muitos anos, eu não sei calcular isso, junto com o Pai Celestial em espírito. E aqui nós temos um pouco período de tempo dentro de um corpo físico. A gente não pode deixar um corpo físico dominar tudo que nós aprendemos conforme o espírito. Né? O nosso espírito tem que aprender a dominar a carne. Para isso, algo muito bom que nós podemos fazer é o jejum. O jejum ajuda a gente a dominar a nossa carne, tá bom? Não só o apetite físico, né? Paixões, tudo. Você vai ter controle sobre as suas emoções. O jejum, ele traz força de maneira que nós mal compreendamos, tá bom? Então é muito importante fazer jejum para dominar aí o corpo. Agora aqui, algo interessante, né? Que fala sobre... Eu falei sobre as limitações de um espírito e as limitações de ter um corpo. Vantagens de ter um corpo e vantagens de estar num corpo só espiritual ali também. Porém, na ressurreição não vai ter essas limitações. Então, por exemplo, o corpo físico sofre dor agora, né? Mas na ressurreição não, a gente não vai ter mais dor. E olha só que interessante que eu quero compartilhar com vocês. Aqui em Isaías capítulo... Não, vou deixar para ler Isaías no final. Aqui em João 20, versículo 19, é quando Jesus Cristo já havia ressuscitado, ele havia aparecido ali a alguns apóstolos já, e os apóstolos estavam com medo dos judeus, então eles se trancaram num lugar, né, fecharam as portas e estavam ali, e olha só o que acontece, João 20, 19.
E chegando, pois, o entardecer daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde, com medo dos judeus, se achavam os discípulos, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Olha que interessante, eles estavam com medo dos judeus, as portas estavam fechadas e Jesus Cristo apareceu no meio dele. Então veja bem, um corpo ressuscitado, ele não tem dificuldade para entrar num ambiente fechado. Eu não sei explicar como é feito, mas Jesus Cristo podia aparecer e desaparecer onde ele queria, né? Como ele fez lá na estrada de Emaús, né? Com os dois discípulos dele lá também, ele desapareceu da frente dos dois discípulos. Então um corpo ressuscitado, ele tem o melhor do espírito e o melhor do corpo, né? Ele tem essa junção aí e fica perfeito, né? Outra coisa aqui em Moroni 10, versículo 34, né? Moroni diz o seguinte: até que meu espírito e o meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, né? Ou seja, a locomoção de um corpo ressurreto, né, é diferente também, né? Você pode andar sim, se você quiser, mas você pode ser carregado triunfante pelo ar, voar, né? Nós podemos ver na despedida em Atos ali, Atos 1, quando Jesus Cristo ele está se despedindo ali da multidão, ele vai subindo aos céus, vai até a nuvem ali, o pessoal fica vendo. Então o corpo ressuscitado ele tem muitas outras vantagens também, tá bom? Eu vou terminar a mensagem aqui com Isaías 14:18, que diz assim: e todos os reis das nações, e todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Que quando fala que cada um jaze com honra, descansa com honra na sua casa, a casa que Isaías está se referindo aqui é o corpo. O nosso espírito tem uma casa, que é o nosso corpo para habitar. Então isso é magnífico, saber que Cristo ele preparou essa casa, né? Que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar, tá bom? Sou muito grato por ter um corpo físico e poder trabalhar as minhas deficiências, as minhas dificuldades e assim crescer mais os meus talentos espirituais também, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.